Pessoal, então, dilatação de líquidos. A gente tem que lembrar que o líquido ele assume a forma do recipiente que ele está contido. Então, para a gente considerar uma dilatação de líquidos, a gente tem que considerar a dilatação do recipiente também. Então, a dilatação de líquido é sempre volumétrica, que ela vai estar contida no recipiente. Então, se a gente aquecer um recipiente com líquido, totalmente preenchido com líquido, no caso a água, ela vai transbordar para fora. E esse transbordamento é uma variação de volume aparente. Por que é aparente? Porque teve a variação do recipiente e teve a variação de volume do líquido. Então, esse líquido que transbordou é um volume aparente. Então, a dilatação, como a dilatação volumétrica é o volume inicial vezes gama vezes a variação da temperatura, então a variação aparente do líquido, a variação do líquido real, na verdade, é igual à variação real do recipiente mais a variação aparente, ou seja, essa variação de volume aqui. Então, a gente tem V0, jogando na fórmula, é igual a gama do líquido, gama real do líquido, vezes a variação da temperatura, é igual a V0, vezes o gama real do recipiente, vezes a variação da temperatura, mais V0, vezes o gama aparente, ou seja, o gama do líquido que transbordou, vezes a variação da temperatura. Então, a gente olhando para isso, a gente pode falar algumas suposições. Por exemplo, o volume, como o recipiente está totalmente preenchido, os volumes iniciais são todos iguais. E a variação de temperatura também, porque todos vão sofrer a mesma variação de temperatura. Então, a partir disso, a gente pode falar que o gama de variação volumétrica do líquido, ou seja, o real, é igual ao do recipiente mais o aparente, que é o que a gente observa quando a gente aquece um recipiente com líquido. Tudo bem? Então, a gente tem um comportamento anômalo da água, porque a água ela não tem uma curva de aumento de volume quando a gente aquece ela, que nem o que se espera. O que se espera é o que? O volume aumente de acordo com a temperatura. Só que a água, de 0 a 4 graus Celsius, ela tem uma diminuição do volume. E depois ela começa a se comportar de forma normal. Isso é interessante porque foi isso que possibilitou a vida na Terra. Porque a gente teve muitas eras glaciais aqui no planeta que acabou congelando o planeta. Só que se a gente olhar que a massa específica, ou que é uma fórmula parecida com a da densidade, só que com um nome diferente, é a massa sobre o volume. Então, ó, como o volume ele diminui, a gente vai ter uma densidade, no caso, maior. Então, quando a água chega a 4 graus Celsius, ela vai ter uma densidade maior do que quando a água está a 0 graus Celsius. Então, a gente vai ter uma formação de gelo em cima, e como a água não conduz muito bem calor, a gente só tem troca de calor por convecção. Então, a convecção ela não acontece, porque como o líquido a temperaturas menores ele é menos denso do que a água com temperaturas maiores, a água ela não consegue subir. Então a água embaixo do gelo ela fica líquida e em cima ela fica em estado sólido. Então não importa quão frio esteja em cima, sempre vai ter água líquida embaixo. É por isso que dizem que a Lua Europa ela tem um grande potencial de ter vida, porque ela é totalmente preenchida de água e tem uma camada de gelo em cima. Então pode ser que a gente perfure ela e encontre água líquida a 4 graus Celsius lá embaixo.